da alegria, da satisfação desse encontro de psicanálise, que será o último do ano, com a Mônica, que é para todos nós, né, uma pessoa muito especial, é alguém que a gente tem muito afeto, muito carinho, muita amizade e profunda admiração profissional. Né? Então, Mônica, não é para ficar, como tu dizia, mais nervosa, mas é efetivamente para te dizer o quanto para nós realmente é uma alegria te receber e poder finalizar esses encontros de psicanálise do ano de 2021, que, dentre tantos desafios, né, que tivemos no nosso trabalho, na saúde coletiva, na política, no cenário todo, nós tivemos, acho que, momentos de reflexões importantíssimas, de trocas e de amizade e de afeto, que é o que nos sustentou nesse tempo todo, né, para que a gente possa olhar para frente e construir aí o futuro que temos, né, a responsabilidade de ajudar a construir e a reconstruir a partir de agora. Nós vamos encerrar, então, esse ano com a fala da Mônica, que vai nos trazer as indagações sobre o lugar do analista na atualidade da obra de Sándor Ferenczi. De forma oficial, vou apresentar a Mônica agora, para quem não conhece, ela foi muito módica nesse currículo que ela enviou, mas eu vou ler o que ela me mandou, né? Porque a Mônica é muito mais do que está aqui, em termos profissionais de reconhecimento no campo da psicanálise, né? A Mônica é psicanalista, professora e coordenadora do grupo de pesquisa Psicanálise, Psiquismo, Subjetividade e Pesquisa, no programa de pós-graduação Psicanálise, Clínica e Cultura da URGS. É membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi e da International Sándor Ferenczi Network. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. É um prazer realmente te ter aqui conosco. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós vamos escutar a tua fala, a atividade está sendo gravada com a autorização da Mônica até o final da sua explanação. Depois a gravação vai ser suspensa e está aberto para que a gente possa dialogar, conversar. As inscrições podem ser feitas ao final da fala da Mônica pelo chat, né? E as perguntas e considerações podem ser feitas tanto de forma oral como escrita. O Gabriel Teitelbaum, membro da comissão científica, é quem vai nos assessorar na manhã de hoje. Mônica, a palavra está contigo. Tá. Bom, muito obrigada, Débora, pelas palavras carinhosas, né? Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, agradeço a Cici como presidente da SIG, a Débora como diretora científica, enfim, a todos. Eu quero dizer assim que é muito bom quando a gente se sente em casa, né? E é assim que eu me sinto estando aqui com vocês. Claro que eu estou, né? Ninguém acredita, mesmo sendo professora há tanto tempo e falando em público, portanto, né? Mas eu acho que é o carinho e a responsabilidade também por estar na SIG falando para pessoas que eu admiro muito, que eu quero muito bem, que me deixam assim, né, tensa com a responsabilidade. E depois que a Débora me disse que era o último encontro, eu fiquei um pouco mais preocupada, mas enfim, vamos lá. E queria agradecer muito também por esse espaço. Eu acho que é um espaço precioso dentro da instituição e entendo, né, que nele realmente se dão os encontros mediados pela psicanálise. Então, eu fico muito feliz de estar aqui também nessa possibilidade de me encontrar e dialogar com todos vocês naquilo que nos traz nesse momento, que é a nossa transferência com a psicanálise e o valor que nós atribuímos a ela. Eu vou falar sobre um autor que é Sándor Ferenczi, já vou fazer como uma colega minha esses dias numa atividade, eu já sei que é Ferenczi, mas marcando, né, o hábito não adianta, vou ter que falar na minha língua, né? Então vou falar em Ferenczi, mas enfim. E, obviamente, a obra de Ferenczi, apesar de ter sido um autor que morreu muito jovem, com 59 anos, e acho que quanto mais a gente vive, mais a gente acha cedo ele ter ido, né, aos 59 anos, porque a vida vai tomando uma outra dimensão, a idade, né, quando a gente vai também amadurecendo, envelhecendo, enfim. Então, eu quero dizer assim que eu escolhi tomar o tema por um ângulo um pouco diferente, talvez, do que vocês esperem.
também um pouco diferente do que eu tinha pensado a princípio, mas vou deixar para falar isso depois que eu falar, senão vocês também não vão entender o que eu quero dizer sem ter ainda falado. E antes de entrar na escrita que eu fiz para poder ficar um pouco dentro do tempo e com as ideias mais organizadas, eu vou contar para vocês, vou pedir emprestado para o Joel Birman uma fala, enfim, um relato que ele faz de uma situação que deve ter marcado bastante o Joel, porque a primeira vez que ele conta isso foi num evento que tem tudo a ver com o nosso tema, porque era um evento ocorrido no Rio de Janeiro, por ocasião dos 60 anos da morte do Ferenczi. E ele começa o evento contando isso que eu vou contar para vocês, e anos depois, num livro que ele escreve sobre Ferenczi, ele volta, né, a mencionar esse ocorrido. E eu acho que ele é muito ilustrativo do que nós vamos discutir hoje. Então, ele conta, né, que um amigo diz para ele que tinha conversado com um colega psicanalista, e que esse colega psicanalista tinha feito o seguinte comentário: que o Joel era uma pessoa muito interessante, né? Mas eclética. E o comentário seguinte era que entravam muitas coisas no mundo do Joel, né? Que no mundo do Joel tinha muitas coisas. E o Joel, a princípio, ouve isso, fica um pouco assim, conversa com um amigo, e o amigo vai detalhando um pouco mais esse comentário, dizendo que essas muitas coisas a que o psicanalista colega tinha se referido eram Freud, Lacan, Ferenczi, Taussky, Derrida, Foucault, Deleuze, enfim. E aí, né, o Joel fica pensando um pouco sobre esse comentário e diz que, obviamente, se fosse um comentário de uma pessoa que não fosse um psicanalista, ele entenderia e deixaria passar. Mas que quando essa ironia vem de um psicanalista, ele precisou se dedicar um pouco a pensar sobre isso. E ele vai pensando e fazendo uma associação do quanto essa ironia ele identificava numa certa parcela da comunidade psicanalítica, na medida em que muitos psicanalistas acreditariam, seguiriam acreditando, né, de que um psicanalista poderia existir como psicanalista sem dialogar com as diferentes tradições, vejam bem, dentro e fora da psicanálise. E que isso é o que o tinha preocupado, né? Porque é como se naquela ironia aparecesse uma certa expectativa de que o psicanalista trabalhasse preso a uma tradição que ele vai associando com um certo submetimento transferencial e, portanto, se aproximando de uma ideia de doutrinação, de uma reverência absoluta a alguns autores, que para ele, Joel Birman, e eu compartilho, por isso eu começo com esse relato, caracterizariam muito mais uma resistência à psicanálise, né? E passa a falar do quanto o horror à diferença, vindo de um psicanalista, colocava em questão até mesmo a capacidade de escutar o outro, porque o outro é uma diferença na nossa escuta. Então, né, eu começo por aqui, antes de ler o que eu preparei para hoje, porque eu acho que nós vamos agora entrar um pouquinho no mundo e na obra de um autor que foi alvo desse horror à diferença no movimento psicanalítico e que, de uma certa maneira, nos mostra o quanto, mesmo tendo sido alvo, né, disto, ele não praticou na sua obra o horror à diferença, ao contrário. Então, eu vou me permitir, assim, ler, mas tentar tornar uma leitura agradável para vocês, tá? Se tiver muito cansativo, me avisem. Então, Sándor Ferenczi teve uma história de vida cuja singularidade produziu repercussões inegáveis em sua forma de exercer a psicanálise. A inquietude, o aceite aos desafios e sua entusiástica capacidade de formular perguntas podem ser relacionadas ao fato de que, desde muito cedo em sua vida, foi apresentado ao mundo dos artistas, dos intelectuais e de pessoas identificadas com a posição revolucionária a favor da Hungria. Dentre essas pessoas estava seu pai, Bernard Ferenczi, livreiro e editor,
que havia sido combatente voluntário na insurreição húngara de 1848. Assim, era frequente o seu contato com obras de importantes intelectuais. Sua casa era ponto de encontro de escritores, poetas, artistas húngaros e estrangeiros. Talvez nesse convívio frequente com os representantes revolucionários e no acesso cotidiano a discussões sobre filosofia, política, literatura e música, se possa encontrar a origem de seu espírito inquieto, inventivo e indagador do instituído. Me referindo, então, às indagações, o verbo indagar alude a procurar saber e a investigar, gerando, assim, condições propícias para acolher o desconhecido, o que não está dado por sabido. A firme recusa à extinção da capacidade reflexiva e de problematização faz com que encontremos na riqueza da obra de Ferenczi testemunhos de seu não desvio frente à complexidade do que se propunha indagar. Parece-me que essa posição de recepção à curiosidade e indagação segue sendo benéfica e não deveria faltar à psicanálise. Por outro lado, cabe também considerar o que Daniel Kupperman anuncia sobre o risco de se proceder a uma apresentação da obra de Ferenczi na direção de se forçar, o que o Daniel diz, uma adesão à crítica. Daniel assinala com relevância, me parece, que se encontra na obra do Ferenczi brilhantismo aliado a evidentes excessos. Mas o relevante é que possamos identificar no percorrido por seus textos a construção de um estilo singular de psicanalizar, uma vez que, como o próprio Daniel escreve, em Ferenczi, qualquer solução clínica advém da união da cabeça com o coração. Assim, no intuito de demarcar na obra de Ferenczi momentos chaves desta construção, proponho iniciarmos por ensaios nos quais se faz presente a potência de uma posição crítica e de uma leitura aguçada sobre as problemáticas sociais de sua época. Em seu primeiro ensaio, escrito após o encontro com Freud e de seu ingresso no movimento psicanalítico, fazendo um parênteses, Ferenczi é um autor que tem muitas publicações anteriores ao encontro com Freud e eu não estou aqui reduzindo, eu estou tomando o seu primeiro ensaio como já ingressante, digamos, então, no mundo da psicanálise. Nele, encontramos suas preocupações com as condições pedagógicas que marcavam o cenário institucional, escolar institucional, ao produzir nefastos efeitos sobre a vida infantil, e também já a inclusão de temas referentes à psicanálise. Então, o ensaio se intitula Psicanálise e Pedagogia, foi escrito em 1908 e apresentado no Congresso de Psicanálise de Salzburgo. Nele escreve: extraímos a convicção de que mesmo a educação guiada pelas mais nobres intenções e efetuada nas melhores condições, uma vez que esteja baseada nos princípios errôneos geralmente em vigor, influencia de forma nociva e de múltiplas maneiras o desenvolvimento natural. Se continuamos gozando de boa saúde, apesar de tudo, devemos certamente à nossa constituição psíquica mais robusta, mais resistente. Fim de citação. Essa passagem da obra de Ferenczi soma-se a outras, nas quais, como afirma João Gondar, ele dá crédito ao lado mais fraco da corda, sendo exatamente essa tomada de posição mantida por ele na exploração de outras temáticas que leva Gondar a defini-lo como um ativista político. Acho que aqui nós encontramos a origem, né, do que eu falava antes. Dar crédito ao lado mais frágil da corda, ou seja, legitimar o que se passa com as minorias, os vulneráveis, permitiu-lhe construir fecundas interrogações sobre as relações de poder. Nessa direção, outra interrogação se apresenta na original escrita
do alcance da ejaculação precoce, ensaio no qual Ferenczi, também em 1908, enuncia, logo de início, um raciocínio que contempla desdobramentos inovadores na leitura sobre a sexualidade feminina. Abre aspas. Estamos habituados, desde longa data, a admitir que somente os homens têm direito à libido sexual e ao orgasmo. Estabelecemos e impusemos às mulheres um ideal feminino que exclui a possibilidade de exprimir e de reconhecer abertamente desejos sexuais, e só tolera a aceitação passiva, ideal, que classifica as tendências libidinais, por muito pouco que elas se manifestem na mulher, nas categorias patológico e vicioso. Fim de citação. Como se constata nesse ensaio, marcam presença e são priorizadas a crítica à patologização e à repressão sexual dirigida às mulheres. O interesse pelos efeitos do poder sobre a subjetividade é, portanto, ponto forte nas indagações ferencianas. É que eu vi um recado aqui, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. A dinâmica da instituição familiar também é alvo da crítica de Ferenczi quando tomada pelo viés do autoritarismo parental. Em 1913, Ferenczi profere uma conferência na Associação Nacional de Juízes e Advogados em Budapeste, e da qual resulta o ensaio intitulado Importância da Psicanálise na Justiça e na Sociedade. Abre aspas. Em sua relação com os filhos, o pai deve descer do trono instável de pretensa infalibilidade, da onipotência quase divina em que se refugia, para escapar a toda e qualquer crítica. Não deve esconder seu caráter humano nem suas fraquezas. Fim de citação. Ocupado cada vez mais com as nefastas consequências do exercício de poder, na medida em que amplia sua escuta clínica, Ferenczi desenvolve especial interesse na temática do trauma. Já no texto sobre psicanálise e pedagogia, Ferenczi apontara que a neurose e o que denomina como egoísmo hipócrita seriam resultantes de uma educação baseada em dogmas, a qual fomentaria um tipo de educação voltada a uma cegueira introspectiva. Essa expressão é dele e é uma expressão que depois ele vai associar à função do analista. A negação dos afetos e das ideias na imposição do recalcamento, decorrente, então, das regras de defesa e intimidação da educação moral, responderiam para ele, dessa forma, pela mutilação psíquica de um sujeito. Sua obra é, portanto, perpassada por uma leitura da intersubjetividade. Quero fazer um parênteses aqui, nós temos um tema atual, contemporâneo e polêmico. Quando eu me refiro à leitura da intersubjetividade na obra do Ferenczi, eu não me refiro a uma psicanálise vincular, eu não me refiro ao intersubjetivismo, que vem sendo fomentado e desenvolvido com bastante vigor atualmente nos Estados Unidos. E, basicamente, a gente pode falar sobre isso depois, mas eu vou pegar um ponto que, para mim, é muito claro: nós não vamos encontrar na obra do Ferenczi o que nós encontramos nessa ideia da psicanálise vincular, que é um total rechaço e uma atribuição de ter caducado, né, todo o fundamento pulsional apresentado por Freud. Então, dito isso, só para falar de que intersubjetividade estamos falando aqui, certo? Então, sem desconsiderar os fundamentos da metapsicologia freudiana, Ferenczi desenvolve, ao dedicar-se cada vez com mais entusiasmo à clínica com pacientes difíceis, argumentos relativos à importância do lugar do outro na constituição do psiquismo e seu lugar fundante na economia psíquica. Em adaptação da família à criança, então a gente vai vendo essa inversão que ele vai propondo, e eu vou falar desse texto depois, explora a concepção de traumatismos reais, demarcando diferenças entre o trauma estruturante e o trauma desestruturante. E sobre ele, sobre o desestruturante, sobre esse tipo de trauma, ele nomeia, então, atribui
o fato de os pais não acreditarem na sensibilidade das crianças. O contexto da clínica passa, segundo propõe, a ser o cenário de reprodução das intensidades psíquicas decorrentes das problemáticas de poder e os traumatismos. Como decorrência do olhar crítico a essas relações de poder, o tema da hipocrisia se soma à leitura desenvolvida por Ferenczi, abarcando diferentes contextos, o meio social, a família, a relação analítica. Assim, afirma que os doentes mentais são traumatizados pela hipocrisia social, as crianças traumatizadas pela hipocrisia dos adultos e os pacientes traumatizados pela hipocrisia do analista. É nessa direção que a função do analista ganha projeção na escrita de Ferenczi. Acaba por instituir-se uma situação no movimento psicanalítico na qual, proporcionalmente aos seus esforços de atentar às condições presentes no processo de formação de analistas, na defesa dos princípios terapêuticos da psicanálise e aos aspectos éticos de sua prática, Ferenczi se vê cada vez mais atacado por seus pares. Sob a força de intenso rechaço e de exclusão que lhe são direcionadas por importantes membros do movimento psicanalítico, a crítica mais cruel tenta desfazer a lucidez de suas críticas e contribuições ao associá-las com produções decorrentes da ausência de sanidade mental do autor de Ferenczi. Não é sem ironia, me parece, que sejam os representantes da psicanálise que utilizem o argumento da sombra da loucura para tentar silenciar o ruidoso gênio inquieto e interrogativo de Ferenczi. Eu vou fazer uma pausa aqui, né, porque eu acho que a gente vai encontrar na obra do Foucault, quando ele escreve a história da loucura, né, na Idade Clássica, elementos que vão nos ajudar a compreender o quanto, com essa, digamos assim, com essa criação, né, da categoria doença mental no século XIX, se retoma a crítica que o Foucault vai apresentando, no sentido de que, na medida em que muda a concepção de loucura, se tira do sujeito a atribuição de verdade e a capacidade de produzir obra, né? Principalmente, como ele diz, com esse início no Renascimento e depois com a sua consolidação, então, na modernidade, agora no que ele escreve. Começa na Idade Clássica e depois na modernidade. Mas o que eu queria marcar aqui, por que eu estou associando a Foucault? Porque é exatamente o que se usa, a ideia, né, da loucura, para desfazer a obra, né, a obra produzida por ele. Se pensarmos o modo como fomos, alguns de nós, apresentados, entre aspas, a obra de Ferenczi há tempos atrás, me parece que não poderemos desconhecer o quanto Ferenczi foi bastante injustiçado na história da psicanálise. Como afirma Teresa Pinheiro, Ferenczi não é somente um pioneiro da psicanálise, como também um grande militante da causa psicanalítica. Esteve presente nas grandes crises do movimento psicanalítico, não permitindo que o desejo de poder turvasse sua visão e lealdade aos princípios éticos no exercício da escuta. Sem dúvida, a qualidade de sua obra se dá na mesma medida em que seus trabalhos sobre a técnica psicanalítica e o lugar do analista buscaram sempre, mesmo que possa parecer paradoxal, aliar rigor e elasticidade. Para compreendermos melhor essa complexa conciliação, é necessário seguir mergulhando em sua escrita rigorosa, clara e sem vacilos, a qual inevitavelmente contempla, cada vez mais, indagações sobre o processo de formação de um analista. Mas, seguindo o percorrido, para se aproximar cada vez mais do nosso tema central, vamos, então, encontrar em Birman uma afirmativa sobre Ferenczi. Ele foi, segundo Birman, um psicanalista que se questionou radicalmente sobre o que representa ocupar esse lugar num tratamento analítico e o que quer dizer o exercício ético da função de analista. Citação do Birman.
Assim, a radicalidade de suas indagações fez com que, na cronologia do movimento psicanalítico, encontremos o nome de Ferenczi associado à criação da IPA, no ano de 1910. Frente ao convite de Freud para apresentar a proposta de criação dessa associação aos pares, Ferenczi vacila e expressa suas dúvidas e temores no ensaio sobre a história do movimento psicanalítico em 1911. Diz ele, abre aspas, conheço bem a patologia das associações e sei com que frequência nos agrupamentos políticos, sociais e científicos reina a megalomania pueril, a vaidade, o respeito a fórmulas ocas, a obediência cega, o interesse pessoal, em vez de um trabalho consciencioso dedicado ao bem comum. Talvez seu otimismo na crença da capacidade coletiva de se dedicar a um bem comum estivesse desconectada das reais possibilidades de seus pares, mas mesmo resistente a levar adiante a solicitação de Freud, acaba por acatá-la. Seus argumentos para tal estão explicitados no mesmo artigo e aludem ao reconhecimento dos ataques dirigidos à psicanálise, ao enaltecimento que ele faz do período em que Freud esteve sozinho na defesa da causa psicanalítica, no reconhecimento também da circulação ainda restrita das ideias psicanalíticas e ao que ele nomeia como perigosa e desprezível tentativa de propagar as teorias freudianas utilizando um outro nome. São esses, então, os argumentos que falaram mais alto. E Ferenczi fez, então, a apresentação da proposta de criação da IPA. Mas seu texto não esconde seus temores na medida em que enuncia também críticas aos ditos, entre aspas, amigos da psicanálise, os quais, segundo ele, constituiriam, abre aspas, uma ameaça maior do que a de seus inimigos, fecha aspas. Novamente, em sua escrita, apresenta-se a atenção ao processo de formação do analista. Escreve Ferenczi, abre aspas, o perigo que nos espreita, de certa maneira, é que viéssemos a ficar em moda e crescesse rapidamente o número daqueles que se dizem analistas sem o ser. Fecha a citação. Movido pelo ideal de vencer as resistências e críticas no campo da lógica, da ética e da terapêutica, advindas principalmente da medicina, Ferenczi aceita a tarefa de oficializar a IPA. Argumentado no valor do que denomina como resistência coletiva, tenta acreditar que nesse reagrupamento psicanalítico pudesse ser desenvolvida a tendência científica da psicanálise, enfrentada coletivamente as resistências a ela direcionadas. E foi esse trabalho ao qual ele efetivamente se lançou. Mas será que pôde contar com o dito trabalho coletivo consciencioso e dedicado ao bem comum? O passar do tempo vem confirmar sua decepção, uma vez que no seio do próprio movimento psicanalítico se fortaleceram forças de ataque e destruição, aquilo que marcara a presença no entusiasmo inicial de Ferenczi. Na conferência proferida em Madrid, em 1928, na maioridade da IPA, né, 18 anos da IPA, Ferenczi relata as dissidências de Jung e Adler à plateia e diz, abre aspas, está bem demonstrado que o progresso também deflagra cismas e revoltas, em que os jovens se mostram com frequência mais reacionários do que os velhos. Fim de citação. E nessa época também, já mais do que incrementados os ataques de Ernest Jones a ele. Como já estamos cientes de que as criações e inovações de Ferenczi não se deviam a alterações em suas ditas faculdades mentais, mas sim a sua capacidade de indagar constantemente o que é ser um psicanalista, passo a destacar alguns textos nos quais essa interrogação vem acompanhada de idas e vindas, proposições e reconsiderações teóricas e técnicas. A temática do lugar do analista é tensionada na criação do que denomina técnica ativa, nos anos de 19 a 25, enfim.
decorrente da constatação de obstáculos, que seriam as estagnações no fluxo associativo do analisando. Portanto, estagnação nos processos de análise. Essa palavra é importante, depois a gente vai voltar a ela, que está estagnado. Então, ele associa essa ideia de estagnação a um certo conforto do analisando com o processo de análise e o que acabava por impedir a sequência. Desta forma, como Ferenczi vai propor, como escreve Birman, agora abre aspas, uma radicalização nas experiências propriamente ativas, em que o analista tem que desbloquear aquele ponto morto para possibilitar uma existência. Fim de citação. Nessa direção, haveria uma importante alteração técnica mediante a solicitação de que o paciente abandonasse o papel passivo de receber a interpretação do analista. Ou seja, e acho que é importante destacar, a atividade é exigida ao analisando, cabendo ao analista apenas suscitá-la. Tratava-se não de uma reformulação da técnica psicanalítica clássica, mas sim de um procedimento indicado apenas a algumas situações clínicas. Ferenczi acaba por perceber, posteriormente, contraindicações dessa técnica, basicamente no que constata ser uma reprodução de cenas traumáticas vivenciadas pelo analisando com o analista, e que promoviam, na verdade, o incremento da identificação com o analista, gerando uma obediência, uma docilidade que se aproximavam às condições, inclusive, da situação traumática inicial, né? Mesmo com o abandono de sua criação técnica, não passa despercebido e nem perdem a relevância para ele os processos psíquicos do analista durante a sessão. Gostaria de destacar, então, cada vez mais a sua atenção ao lugar do analista, e ele chega a escrever, então, nessa época, o que se exigiria do analista nessa condição clínica, que é a sinceridade absoluta, ou seja, o analista nunca deveria prometer mais do que poderia cumprir. Discorre, assim, sobre a existência de regras relativas às relações pessoais entre analista e analisando, dizendo que elas acabavam por funcionar como uma espécie de escudo protetor para o analista. Junto com Otto Rank, em 24, escrevem um texto, Perspectivas da Psicanálise, e essa frase diz muito do que a gente está conversando até então. Então, abre aspas. Ao exigir-se, por princípio, a abstenção de todo contato pessoal fora da análise, foi-se levando, em geral, a uma exclusão bastante artificial a todo o caráter humano no próprio contexto da análise e, por conseguinte, a teorizar, uma vez mais, sobre o sentimento analítico. Fim de citação. A artificialidade referida alinha-se à forma como Ferenczi percebia as práticas de doutrinação pedagógica no processo de formação dos analistas da época, que vinham ganhando mais densidade e que, segundo ele, levavam para o espaço clínico uma relação de mestre e discípulo entre o analisando e o analista, né? O analista e o analisando nessa hora. Então, ele diz, o narcisismo do analista parece apropriado para criar uma fonte de erros muito abundante, na medida em que suscita, por vezes, uma espécie de contratransferência narcísica que leva os analisandos a realçar coisas que lisonjeiam o médico, o analista, e outras vezes a reprimir os comentários e associações pouco favoráveis que lhe dizem respeito. A temática da análise do analista, o uso da técnica psicanalítica e o fim da análise acabam por ter um desdobramento importante na escrita de Ferenczi. Não é por acaso que o ano de 1928 é considerado como o ano da virada teórica na obra de Ferenczi. Daniel Kupperman trabalha bastante isso no livro dele, Porque Ferenczi. É um período que marca, entre outros temas, seu exame crítico do princípio técnico da abstinência e da frustração, ou seja, Ferenczi questiona o princípio da abstinência, acho que é outro ponto importante de realçar,
no sentido econômico e não no sentido ético, ou seja, ele não põe em questão a não autorização do analista a fazer do analisando objeto de seu próprio gozo pulsional. Ele está falando do processo, da frustração, do não responder, do que ele vai, então, chamar de uma certa frieza, né, na neutralidade e na interpretação. Associa suas indagações, estou numa aguinha aqui, já estou terminando. Associa suas indagações sobre abstinência associa, então, essas indagações sobre abstinência ao convite a uma fala livre e à expressão de sentimentos próprios ao método psicanalítico e constituintes de sua essência. Então, ele começa a questionar o quanto isso iria, inclusive, contra o próprio método. Neste ensaio, considerado um de seus mais importantes textos, A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, estão presentes, segundo Teresa Pinheiro, as inquietações de Ferenczi sobre o que compreendia ser o conforto do analista. Dedicava-se, assim, novamente à reflexão sobre a perigosa associação entre conforto e estagnação, lá em relação ao analisando, agora em relação ao analista. Para Pinheiro, a posição de quem se senta na poltrona, abre aspas, tá? Uma citação dela, não pode ser jamais confortável. Nunca o foi para Ferenczi. O conforto é sinal de que alguma coisa grave está passando despercebida. A isso Ferenczi chamou de hipocrisia. Isso é grave porque afasta do processo psicanalítico aquilo que mais fielmente o caracteriza. Se existe uma condição necessária para esse processo, é justamente a falta de conforto experimentada pelo analista. A falta de conforto não o resguarda de erros ou enganos, mas pode servir de termômetro. Fecha a citação. Muitas vezes se identificam tentativas de anunciar uma ruptura radical entre Freud e Ferenczi. Retomo, assim, meu comentário inicial com a ilustração de Birman sobre dogmatismo e doutrinação. A relação de Freud e Ferenczi é, sem dúvida, marcada por continuidades e descontinuidades, mas um elemento se mantém constante: a transferência de ambos para com a psicanálise. Tal alinhamento, porém, não impede Ferenczi de inovar, criar um estilo próprio. Não há o dito horror à diferença ao desconhecido na escrita de Ferenczi. Ao contrário de defender uma espécie de padronização na formação analítica, Ferenczi alerta para as formas sob as quais a hipocrisia do analista se apresenta nos disfarces do uso dos dispositivos técnicos. Sua descrição de uma metapsicologia dos processos psíquicos do analista durante a sessão não deixa dúvida sobre a impossibilidade da técnica abarcar todos os elementos presentes no encontro analítico. A posição da análise do analista, a proposição, né, dele, da análise do analista como segunda regra fundamental da psicanálise, é coerente com os argumentos que vem desenvolvendo desde 1908, ano da entrada no cenário analítico. E o Daniel faz um comentário, Daniel Kuperman faz um comentário interessante, ele diz que se a gente pensar um pouco, talvez a análise do analista seja antes da primeira regra da associação livre, uma vez que é a pessoa do analista que dá essa condição da associação ao exercer a função de analista. Cabe, assim, reafirmar que o termo elasticidade não se refere a um fazer que desconheça a responsabilidade implicada na função do analista. Como vimos, a elasticidade pressupõe para Ferenczi a experiência de análise do analista, a única que pode sustentar, abre aspas, uma assimilação interior dos fundamentos teóricos da prática clínica, fecha aspas, e cuja ausência leva a uma elasticidade utilizada como um comportamento artificial. O conceito de tato do analista, que também é apresentado nesse ensaio, consolida-se como manifestação do olhar crítico do próprio analista sobre seu fazer. Diz Ferenczi, abre aspas. A modéstia do analista não é, portanto, uma atitude apreendida, mas a expressão da aceitação dos limites do nosso saber. Compare-se nossa regra
do sentir com, que é o tema da empatia e do tato, com a presunção que o médico onisciente e onipotente tinha até agora no hábito de enfrentar o paciente. Fecha a citação. Kupperman identifica, no outro ensaio que faz parte dessa virada teórica de 28, o problema do fim da análise, a consolidação daquilo que ele chama estilo empático, e que para ele diz respeito ao estilo clínico criado por Ferenczi. O tema da empatia em Ferenczi alude à complexidade, e para explicá-la recorre a uma metáfora musical. Não se trata, como escreve Gondar, de compartilhar uma mesma nota. Isso não é a empatia no texto do Ferenczi. Ao contrário, sentir com é poder compor um acorde, admitindo que um acorde envolve consonâncias e dissonâncias. Nesse sentido, por meio da leitura de seus ensaios, o labor de Ferenczi, é possível acompanhar o labor de Ferenczi na construção de seu estilo clínico. Não se trata, portanto, de idealizar ou copiar, mas sim de reconhecer o trabalho imprescindível a ser empreendido na singular construção do ser analista. Nos anos subsequentes, suas criações como análise mútua novamente provocaram tensionamentos no movimento psicanalítico. Mais do que enfatizar seus desacertos, proponho, para ir me encaminhando para o final, destacar sua condição de revisar o que propunha. Da mesma forma ocorrida com a proposição e contraindicação da técnica ativa, sua experiência com a análise mútua não ocorre sem custo para o próprio Ferenczi e para suas relações institucionais. Mas Ferenczi escreve, publica, faz conferências, nas quais estão presentes seus relatos clínicos, ou seja, dá a conhecer os impasses que identifica na clínica, exerce sua função de analista e sobre ela mantém-se clínico e crítico. Avança e retrocede da experiência com a análise mútua, além do posterior reconhecimento de sua inoperância, ocupa-se novamente do tema da contratransferência e da transferência negativa. Ao escrever um ensaio, já nos anos finais de sua vida, Princípio do Relaxamento e Neocatarse, texto no qual trabalha e explora, de novo, o tema da perlaboração, que eu não vou entrar aqui, já anunciava elementos importantes de sua teoria do trauma. A conjunção entre relaxamento e neocatarse, ao valorizar as sensações corporais, assinala a importância do sintoma como guardado no corpo, nas marcas do corpo, mas principalmente a sintonia da linguagem, a fim de que fosse possível decifrar o que fora expulso da inscrição psíquica pelo trauma. Reconhece a importância do que estava na origem da psicanálise, a catarse, que aqui ele vai chamar de paleocatarse, ele vai marcar uma diferença entre neocatarse e a catarse no tempo de Breuer e Freud, e a menção ao real ocorrido no trauma. É nesse contexto que Ferenczi aborda a temática da repetição e da importância da qualidade do encontro afetivo entre analista e analisando. Em suas notas póstumas, Ferenczi escreve em 2 de abril de 31, junto à sua reflexão sobre a aceitação voluntária das coisas, onde ele dá o exemplo de um pequeno pássaro que voa ao encontro das garras de uma ave de rapina, e o que ele diz, essa expressão é dele, e o maldito problema do masoquismo, ele escreve a seguinte frase: toda adaptação é uma morte parcial, renúncia a uma parte da individualidade. Entendo que toda obra de Ferenczi conta de sua resistência a essa fanática adaptação, uma resistência vital e vitalizante, fomentada na invenção de meios e caminhos que não o afastaram daquilo que considerava essencial à prática ética da psicanálise. Ideias polêmicas, inovações técnicas, nem sempre possíveis de sustentar, sem danos à própria psicanálise. Mas Ferenczi reconhece o valor dos recursos ofertados pela psicanálise frente aos padecimentos psíquicos. Esse me parece ser o fio condutor de toda a sua obra, recuperar e ampliar os fundamentos da psicanálise. E seus críticos,
criticam a Ferenczi ou dão a conhecer nessas manifestações o amargor do aprisionamento à inveja, desvelado na forma como se mantém resistentes à própria psicanálise? Parece-me que uma forma inquestionável de resistir à psicanálise é sua doutrinação e prática de exclusão ao diferente, o horror à diferença. Assim, na escrita de Ferenczi, a referência aos impasses próprios à função do analista não estão excluídos. São reconhecidos, assumidos em primeira pessoa, com importância inquestionável. Não há temor ao meio-termo para afirmar que, ao exercer sua prática de escuta como um exercício de poder, um analista resiste à psicanálise. O analista, pensado e descrito por Ferenczi, é o catalisador da análise, aquele que abre para a possibilidade de um trabalho terapêutico que leva à pluralidade dos sentidos, restritos via imperativo do sintoma. Seus assinalamentos sobre o que é ser um analista e as singulares formas de exercer essa função faz com que nos remetamos aos temas da teoria, da técnica, da ética, da transmissão e do próprio devir da psicanálise. Encerro minha fala na expectativa de nosso diálogo com uma citação de Birman sobre Ferenczi. Termino como comecei. Abre aspas. Considerando a psicanálise entre a teoria e o método, que circunscreve a postura ética da figura do analista como fundada na lógica da transferência, Ferenczi foi um discípulo autêntico de Freud no sentido da palavra, pois se permitiu viver o risco de respeitar não apenas a singularidade de sua experiência analítica, como também a de seus analisantes, no que isso implicava romper com os padrões estabelecidos de escuta nos primórdios do movimento psicanalítico. Por isso, nunca perdeu de vista a questão fundamental que deve se colocar para o analista em qualquer aventura psicanalítica, que é a própria possibilidade de existência da psicanálise. Agradeço aí a paciência da escuta. Obrigada. Mônica, muito obrigada pela tua fala, mais do que necessária, né? Nesse momento onde nós estamos realmente nos debruçando, né, no campo da psicanálise sobre o que é o rigor da psicanálise, o que é a elasticidade possível, sem que a gente entre justo nesse risco, né, que tu tão bem apontas a partir do Ferenczi, que é o conforto do analista em algo que serve ao analista e não ao processo ou ao analisando. Então, acho que são questões fundamentais no momento em que a gente vai, né, já está se havendo com mudanças em função de tudo que atravessamos nesses 2 anos e ainda teremos que nos encarregar durante muito tempo dos efeitos do que se produziu, né? Não só pelo efeito da pandemia em si, mas das próprias alterações dentro, né, do próprio enquadre e do setting analítico. Então, acho que as ferramentas que tu nos fornecesse hoje para que a gente realmente inaugure esse diálogo são fundamentais. Está aberto, então